Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio estar novamente aqui de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita da CPAD. Vigilância, Justiça e o Culto a Deus é o tema deste trimestre. Nós vamos estar estudando a lição de número 6, que traz por título Jonas. Deus ama a quem você detesta. E o texto do dia diz: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Jonas capítulo 3, verso 10. A síntese diz: Deus ama os pecadores, mas desprezíveis, e está pronto a perdoá-los, desde que eles se arrependam de seus pecados. Antes de adentrarmos aos objetivos desta aula de hoje, eu quero aproveitar a oportunidade para pedir a você que tem nos acompanhado, que ainda não é inscrito nesse canal, que você venha se inscrever no canal. É muito importante para nós termos você inscrito no nosso canal. Isso nos ajuda bastante, não só inscrever, mas também ativar o sininho de notificação para que você sempre seja notificado quando um vídeo novo é postado. Também dar ali o like, o joinha, né? Ou o dislike, se caso você não goste, né? Também compartilhar esses vídeos aí com seus familiares, com os irmãos da sua igreja, enfim, fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta, isso nos incentiva a prosseguir nesse trabalho. Essa ferramenta Deus tem nos colocado em nossas mãos e através dela nós temos alcançado aí muitas pessoas que num momento como esse, que ainda não é possível estar no templo, têm acompanhado o trabalho através da internet, através do smartphone, do tablet, enfim. Então, eu gostaria que os irmãos nos ajudassem se inscrevendo, tá certo? E fazendo parte dessa equipe, e juntos vamos estar trabalhando para o Senhor. A lição de hoje ela é muito importante, porque ela vai tratar sobre a questão da apatia, né? Muitas vezes nos falta empatia, né? Nos falta amor, nos falta compreensão, e a gente tem aquela tendência de muitas vezes não gostar de alguém. Não fui com a cara dele, ou em outras palavras assim, o meu santo não cruzou com o santo dele. E aí, diante de alguma circunstância, a gente vai ver exatamente Jonas sendo enviado por Deus para pregar para um povo que não só era detestado pelo povo de Israel, mas era um povo muito cruel. E a gente não gosta de inimigo, essa é a realidade. E muitas vezes, quando tratamos de inimigo, pessoas do mal, a gente sempre já quer fazer aquele auto-juízo, né? Essa pessoa deveria estar atrás das grades, essa pessoa precisava passar por isso, por aquilo outro, enfim, a gente já cria ali uma série de alternativas que poderiam fazer com que aquela pessoa viesse ser reeducado, etc. e tal. E, no entanto, nós vamos ver que Deus age diferente. Muitas vezes a gente não entende as razões e os porquês, né? Há muitas interrogações. Mas através dessa lição, através desse trabalhar de Deus na vida de Jonas, nós vamos observar como a visão de Deus é diferente da nossa e o amor de Deus abrange todas as pessoas sem distinção. Ok, meus queridos? Então, o objetivo desta aula de hoje é, primeiro, defender a historicidade do livro de Jonas. Segundo, esclarecer os motivos que levaram o profeta a desobedecer a ordem de Deus. E, em terceiro lugar, mostrar como às vezes temos dificuldade de compreender o amor de Deus, principalmente quando este amor alcança aqueles a quem nós reprovamos. Então, nós vemos aqui que é Deus. Só Deus pode fazer coisas que vai além do nosso entendimento. Porque nós temos uma natureza carnal. Isso, eu acredito que seria a resposta mais rápida, né? Pelo fato aí de ainda termos uma natureza carnal, de ainda não sermos 100% perfeito. Então nós temos essas coisas em nós. E nós não suportamos ver determinadas coisas sem que a gente venha fazer esse pré-julgamento. Então,
aquela pessoa não merece isso por conta disso ou daquilo outro. E aí nós vamos ver o trabalhar de Deus diferentemente daquilo que muitas vezes nós julgamos ser correto. Ok? O texto bíblico está registrado em Jonas, no capítulo 1, do verso 1 a 3. 3 versículos apenas, e o primeiro diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filhos de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dessa embarcação para ir com eles para Tarse de diante da face do Senhor. Então, o primeiro ponto aqui é surpreendente, porque Deus chama Jonas, comissiona Jonas, mas quando Deus fala de quem se trata, então Deus não está fugindo. Aliás, Jonas não está agora fugindo daquela nação, mas ele foge da presença de Deus, como se isso fosse possível. Não há como fugir da presença de Deus, né? A palavra de Deus diz que se você subir até os céus, lá é a morada de Deus. Se você descer até o Seol, lá o Senhor está te vendo. Se você fizer das trevas o teu esconderijo, o Senhor está lá, né? Então não tem como fugir da presença de Deus. Mas Jonas, ele tenta isso. E aí nós vemos aqui na introdução que o livro de Jonas tem uma mensagem singular em relação aos demais profetas. Ele nos oferece a lição de que o amor de Deus não estava circunscrito apenas em Israel. O fato de Deus ter escolhido Israel não significa ou não significava que havia desprezado as demais nações. Em Jonas, contemplamos o imensurável amor de Deus capaz de se preocupar com o povo mais cruel daquela época, os assírios. Além de defender a universalidade da graça, o livro também aponta para a misericórdia divina que concede novas oportunidades tanto para Jonas quanto para os assírios. Nossos pecados podem ser vis e execráveis, porém jamais serão maiores do que o perdão e o amor de Deus. Estas dádivas divinas estão disponíveis a todos os seres humanos, via arrependimento, até aqueles indivíduos que reputamos como os mais desprezíveis deste mundo. Deus ama a todos, inclusive aqueles a quem abominamos. E, olhando pela ótica humana, aqui logo nessa introdução, nós vamos perceber que Jonas não era diferente de nós. Quando, a princípio, eu frisei acerca do aborrecimento que a gente tem por diversas pessoas que praticam coisas hediondas e que, muitas vezes, a gente chega a dizer era necessário ter no Brasil uma pena capital. Para esse tipo de crime tinha que haver uma pena capital, ou seja, o camarada praticou aquele crime hediondo, então ele precisaria pagar com a própria vida. Ou seja, como no tempo da lei, né, que seria olho por olho, dente por dente, etc. e tal. O camarada furou alguém com a faca, lá depois o pessoal ia medir a profundidade, a largura daquele buraco que aquele criminoso fez naquela vítima e depois pegavam ele e fazia da mesma forma, né? Então essa lei, ela existia, né? No tempo, né, de Israel, no tempo de Moisés, era olho por olho e dente por dente. Alguns países no mundo, no planeta Terra, ainda tem leis também duríssimas, em que muitas das vezes a pessoa paga o crime com a própria morte. Ele é vingado, né, diríamos assim. E para Jonas, aquela região, aquele povo, os assírios, eles eram cruéis demais. Eles tinham a capacidade de furar os olhos das pessoas, cortar a língua, cortar a orelha, eles dissecavam a pessoa, eles tiravam a pele da pessoa viva, certo? Fazia o escalpo, ou seja, arrancava o couro cabeludo do crânio da pessoa, vivo.
Então, eles eram de uma crueldade sem tamanho. Era uma coisa horrenda. E Jonas conhecia esse povo porque eles passaram pela mão dos assírios, ou seja, o povo de Israel passou pelas mãos dos assírios, né? Eles foram invadidos e eles sentiram na própria carne a crueldade daquele povo. Então, para Jonas, como para mim, para você e para muitas pessoas, aquele povo não merecia perdão, aquele povo não merecia salvação, nunca e jamais. Eles tinham que ser exterminados da face da terra. Eles tinham que ser apagados da face da terra. Então, aí nós vamos ver um contraste. A forma como eu julgo, penso e executo os meus valores diante de um Deus que ama e quer o bem e a salvação, não levando em conta o tempo da ignorância. E é por isso, irmãos, que eu e você estamos aqui. Porque se nós fôssemos tratados pelo que nós fazíamos no passado ou fizemos, de repente, nós não estaríamos aqui. Mas se estamos aqui, é pelos méritos de Cristo. Não importa o que eu e você e nós fizemos. O importante é que Deus, com o mesmo amor, com o mesmo olhar, que olhou para os assírios, olhou para mim, olhou para você, e Jesus foi lá e pagou o preço. Ele assumiu. Quer dizer, eu deveria morrer, porque como Paulo escreve, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então, diante dos meus pecados, das minhas transgressões, eu não teria outro apelo, outra saída a não ser a condenação eterna, a morte. Mas Jesus pagou o preço. E a partir do momento que Jesus pagou o preço, tudo de ruim, tudo que eu fiz, que você praticou no passado, que era ruim, ficou para trás. A palavra de Deus diz que o Senhor lançou os nossos pecados, as nossas transgressões no mar do esquecimento. E quando fala mar de esquecimento, isso demonstra que Deus não se lembra mais deles. Então começou uma nova vida, começou uma nova história. Porém, para Jonas, ele não aceitava isso. Sabe, aquela pessoa que é vingativa, tem muitas pessoas que é assim, eu morro, mas não perdoo. O que ele fez é imperdoável. Então, esse tipo de raiz de amargura e de malefício não pode existir em nós, no nosso coração. Diz aqui o ponto primeiro, que Jonas era filho de Amitai, né, de Gat-Éfer, da tribo de Zebulon, era um profeta galileu. A vila de Gat-Éfer ficava a 7 quilômetros da cidade de Nazaré. Os judeus na época de Jesus, né, Natanael, estavam enganados quando questionaram que nenhum profeta havia surgido de Nazaré. O livro de 2 Reis, no capítulo 14, 25, circunscreve o ministério de Jonas no século 8, né, antes de Cristo, no período de 793 a 753 antes de Cristo. Na época do rei Jeroboão II, rei de Israel, ele profetizou a expansão geográfica e a prosperidade política de Israel antes dos triunfos de Jeroboão II. Deus desejava o bem de Israel. O problema é que a prosperidade anunciada por Jonas levou o povo a se distanciar de Deus. Até então, Jonas estava acostumado a entregar mensagens populares. O sucesso de sua profecia fomentou sua popularidade em Israel. Ele ficou tão preocupado com sua reputação que teve dificuldade para cumprir a missão que Deus lhe confiou. Uma vez que a ordem divina colidia com os fortes sentimentos nacionalistas que caracterizavam os principais círculos sociais de Israel, de modo semelhante, muitos jovens estão preferindo desobedecer a Deus para preservarem a reputação que possui diante de seus círculos de amizade. Na vida cristã, a obediência está em primeiro plano, não a reputação. Cristo foi reputado por aflito, ferido de Deus e oprimido. No entanto, enquanto os homens julgavam como ferido, na verdade estava nos curando, pois pelas suas feridas nós somos sarados. A reputação dos homens é falha, mas a obediência a Deus sempre será louvável. Não troque a aprovação de Deus pelas honras dos homens. Trocando isso aqui em miúdo,
Jonas, ele começa a pregar a prosperidade de Israel, antes mesmo de Jeroboão II conquistá-la, a expansão de terra. Eles conseguiram, nós já vimos em lições anteriores, que eles conseguiram derrotar todos os seus inimigos, eles pararam de pagar impostos ou tributos para aqueles reinos, tomaram de volta boa parte das propriedades que eles possuíam, que tinha sido tomado por aqueles reinos. E agora a prosperidade retorna. No caso, a Síria, por exemplo, se tornou tributária de Israel. E aí todo o comércio que vinha de fora tinha que está ali em Jerusalém, em Israel, Judá, no caso. E ali a prosperidade chegou, as pessoas começaram a enriquecer. Mas, por outro lado, nós vemos que por conta desta riqueza, por conta dessa prosperidade, as pessoas foram se afastando de Deus, viravam as costas para Deus. E com isso também, Jonas, ele galgou uma posição excelente no meio daquele povo, porque ele era um profeta que tinha pregado, que tinha falado algo que se cumpriu, o que ele falou se cumpriu. Então ele tinha ali um status, ele tinha um nome, e ele se tornou ali no meio daquele círculo de pessoas que o veneravam, que bajulavam, porque essa é a palavra correta, Quando tudo vai bem, irmãos, é mais quem quer te cumprimentar, dá tapinha nas costas, te abraça, às vezes até te beija. Mas quando as coisas desencaminham, ninguém mais aparece. Aqueles que diziam que eram teus amigos somem. É por isso que o texto vem dizendo aqui que a reputação dos homens é falha, mas a obediência a Deus sempre será louvável. Então, quando Jonas, ele recebe o chamado de Deus para ir levar uma mensagem de arrependimento para o povo assírio, aí ele viu que a coisa ia mudar de figura, ele ia perder aquela posição que para ele tinha sido conquistada, através das suas mensagens proféticas. Então, é preciso ter cuidado, porque nós precisamos estar dispostos a fazer a obra de Deus em qualquer circunstância, seja para a alegria dos salvos, seja para a tristeza e choro dos salvos. A palavra de Deus, ela tem que ter prioridade em nossas vidas. E o chamado de Deus também precisa ter prioridade na minha e na tua vida. Foi para isso que Deus nos levantou como profeta nesta era, para que nós possamos ser a boca de Deus, para transmitir aquilo que lhe apraz, para despertar o seu povo, para trazer o avivamento ao povo, mas também para trazer a exortação e o juízo de Deus quando o povo se afasta da presença de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Um segundo ponto vem dizer: esse livro, ao contrário dos demais profetas, é mais um relato histórico do que uma profecia. O livro não é uma fábula, mas um testemunho verídico. O relato de Jonas não pode ser considerado uma história de pescador. A narrativa de sua experiência é a base da mensagem que Deus oferece, não apenas à Síria, mas também a Israel. Jonas é o único profeta do Antigo Testamento cuja profecia não consiste no que disse, mas no que viveu e testemunhou. Ele é o próprio autor do livro. Alguns chegam a duvidar de sua autoria pelo fato do livro ter sido escrito na terceira pessoa. Alegam que o livro é uma biografia e não uma autobiografia. Porém, era comum ao escritor hebraico relatar sua própria história dessa forma. É provável que Jonas escolhesse escrever dessa forma como uma espécie de exortação para si mesmo e para a nação de Israel. Sua história precisava ser divulgada, pois havia muita gente em Israel que pensava semelhante a Jonas. As nossas experiências com Deus podem ser poderosas ferramentas de edificação, por isto devem ser compartilhadas com as pessoas. Jonas, pelo que nós vemos aqui, ele não estava contando uma história de pescador, mas ele estava dando um testemunho do que ele passou, quando ele se nega a levar a mensagem ali a Nínive, aquela
aquele país ou aquela cidade dos ninivitas que era habitada ali pelos assírios. Eu acredito que no pensamento de Jonas, essa poderia ser a última nação do planeta que ele um dia se atrevesse a pregar. Mas Deus, que conhece os corações e que não leva em conta o tempo da ignorância do homem, Deus tinha um plano, não somente para o povo de Israel, porque por muitos e muitos e muitos anos, até pelo fato do Senhor ter dito a Abraão e também ter dito a Moisés que a nação de Israel seria uma nação peculiar, um povo santo, um povo que adoraria o Senhor. Então, muitos pegaram a ideia de que eles eram únicos e exclusivo povo da promessa de Deus. Mas aí, quando a gente olha para o contexto dessa história, a gente vê que Deus fala a Abraão que por ele, não só a sua descendência, a descendência de Abraão, mas todos os habitantes da terra seria abençoado, né? E Abraão se tornaria o pai da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na cabecinha deles, aquilo ali era algo restrito. Então os assírios jamais poderiam ter esse amor de Deus, conhecer o amor de Deus e o melhor de tudo, se arrepender dos seus malfeitos, dos seus pecados. E ele agora, nós vemos que a história do livro Jonas é o livro profético no Antigo Testamento mais questionado pelos teólogos literais. Infelizmente, o debate em torno desse livro tem obscurecido a sua beleza literária e significação teológica. A história do livro não é fictícia ou parábola ou parabólica. Não podemos duvidar da historicidade de Jonas. Seu livro foi inspirado por Deus e sua história foi verídica. O nome de Jonas está vinculado à passagem histórica de 2 Reis, capítulo 14, 25. Jonas é tão real e histórico quanto Jeroboão II. O próprio Cristo ratificou sua historicidade ao citá-lo como um profeta. Se negamos a historicidade de Jonas, questionaremos a veracidade das palavras de Jesus. Se Jonas foi uma lenda, Cristo faltou com a verdade ao relatar a conversão dos ninivitas. Jesus confirmou os grandes pilares históricos de Jonas, sua estadia dentro do peixe e a grande conversão dos ninivitas. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficaria um tempo similar no coração da terra. Existiu uma conexão real entre Jonas e Jesus, pois ambos serviram de sinal para suas gerações. Ele foi o único profeta indicado por Cristo como seu antítipo para representar a maior verdade bíblica, a ressurreição de Jesus dos mortos. Então nós vemos que, apesar da teologia contraditar, muitos não aceitam. O importante, irmãos, é o que eu sempre tenho dito para os irmãos, que o que está escrito ficou para o nosso conhecimento. E de outra forma, nós podemos aqui concordar com o pensamento do comentarista. Se é uma história de Trancoso, e o Senhor Jesus usou isto, então Jesus faltou com a verdade. E Jesus disse que ele é a verdade. Então ele não ia criar uma situação dessa. E a simbologia, ou a tipologia de Jonas ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, isso simbolizaria também que Jesus ficaria 3 dias no seio da terra e ressuscitaria. Da mesma forma como o peixe vomitou Jonas lá na praia, da mesma forma Jesus ressuscitaria para a nossa alegria e para a nossa salvação. Então, nós vemos aqui que a experiência do profeta, Jonas recebeu uma ordem divina, uma ordem clara. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Por quê? Porque a maldade, a malícia de Nínive, capital da Síria, era grande. A Síria era uma espécie de Sodoma e Gomorra, reerguida naqueles dias. Era o epicentro mundial da violência, tortura, feitiçaria, idolatria e etc. E quando a gente usa
esse termo etc., é que isso aqui vai mais longe, vai mais adiante, né? Então, diz assim, o profeta Naum chama Nínive de a cidade sanguinária. A deusa Ista, da guerra e do sexo, era a principal divindade adorada na Síria. Violência e imoralidade eram as marcas constitutivas daquele povo. Eles tinham o costume de decepar as mãos, orelhas e narizes, vazar os olhos e esfolar vivos os seus inimigos. Até crianças eram queimadas vivas. Eles desconheciam a palavra misericórdia. Jonas não desejava que esse povo fosse perdoado. Por isto recusou cumprir a missão. Somos hábeis em condenar pessoas por crimes e atos vis. Todavia, até o criminoso mais cruel, por mais difícil que seja de entendermos, tem direito de experimentar o perdão e o amor de Deus. Deus ama até quem nós detestamos. É difícil isso aqui. Por outro lado, eu já observei pessoas que tiveram seus entes queridos assassinados brutalmente por pessoas que fazem a vontade do inimigo e, diante de uma reportagem, aquela pessoa, a mãe, o pai, não só perdoou, mas teve a capacidade de olhar nos olhos daquela pessoa e dizer: olha, eu te perdoo pelo que você fez, porque o Senhor Jesus, Ele deu a sua vida por mim e também deu por você. O Senhor, Ele pode perdoar os teus pecados. Eu, pelo crime que você praticou, eu te perdoo. Mas olha, irmão, é muito difícil isso. Vamos ser sinceros, é muito difícil. Você se encontrar numa situação difícil, diante de uma violência sem tamanho, e você ser capaz de perdoar aquela pessoa. Porque a primeira coisa que vem dentro de você, o sentimento, é o de vingança. É de punir aquela pessoa com a mais severa punição possível. Como a gente tem visto. Se você liga a TV, por exemplo, você vai ver que tem esses canais aí, né, de reportagem aí, de tudo que não presta, corre sangue pela rua fora. E as pessoas sempre pedem pela justiça. Eu quero que ele seja preso, eu quero que ele pague, eu quero que ele apodreça na cadeia, eu quero que ele fique preso para nunca mais sair. E isso é dentro de uma moderação, porque muitas vezes aquela pessoa que foi vitimizada ou foi vítima, ela contrata alguém para fazer o serviço. E eu não estou aqui inventando histórias, o irmão sabe disso. Esse sentimento que, na maioria das vezes, nós temos de querer ver a justiça sendo feita a qualquer preço e o mais dura possível para aquele que falhou, que nos prejudicou, era o mesmo sentimento de Jonas. É por isso que Jonas não queria sair da sua área de conforto, da sua zona de conforto. E quando Deus dá para ele a ordem e ele sabendo para onde estava indo, ele resolve mudar o itinerário. Era para ir para Nínive, ele vai para Tarse. Ele pega uma embarcação para vir para uma região muito distante do local da onde ele deveria estar. Mas com Deus não se brinca. Irmão, nós servimos a um Deus vivo. Se Deus mandou você subir, você sobe. Se Ele mandou você descer, você desce. Se Ele mandou você ficar e esperar, você espera. Então Deus não aceita mãozinha nossa. E nós encontramos nas Sagradas Escrituras que todos aqueles que resolveram dar uma mãozinha para Deus tiveram grandes prejuízos. E se nós somos servos do Deus Altíssimo, o nosso dever é nos curvar diante do Senhor e obedecer a sua voz. Então, quando Jonas entra naquele navio e vai para Tarse, Deus levanta no mar uma tempestade. E a tempestade é tão cruel, tão violenta, que aqueles marinheiros começam a jogar as cargas no mar. Veja bem, quando você sai da presença de Deus, aonde você chega, você causa prejuízo. O bom é estar na presença de Deus e no centro da sua vontade. Porque quando nós saímos da presença de Deus, do centro da vontade de Deus, a gente começa a trazer prejuízo para os que estão em volta. Eles começaram a lançar as cargas no mar para aliviar o navio, porque o navio estava indo a pique, ele ia naufragar.
Enquanto isso, o texto sagrado diz que Jonas desce lá para o porão e está dormente lá, está dormindo, ou seja, ele estava espiritualmente adormecido, não estava nem se dando conta do que estava acontecendo. Mas era um costume também das pessoas lançar sorte, para ver por conta do que ou por causa de quem estava acontecendo aquilo. E diz o texto sagrado que quando eles lançaram sorte, essa sorte caiu sobre Jonas. E alguém chega lá e chacoalha ele: acorda, dormente. Da onde você vem, para onde você vai, quem é o teu Deus? E aí Jonas, vendo a situação calamitosa e sabendo que aquilo que estava acontecendo era por sua causa, por conta da sua desobediência, então Jonas resolve abrir a sua boca e declarar a verdade. Tudo isso está acontecendo por minha causa. Eu sou hebreu e sirvo ao Deus vivo, e eu estou aqui desobedecendo a ordem do meu Deus. Mas isso tem um jeito. Nós vamos acabar com isso agora. Me lance no mar e a bonança vai voltar para vocês. Mas ele já tinha causado prejuízo. E aqueles marinheiros jogaram ele no mar. Talvez, e alguns historiadores dizem isso, então por isso estou dizendo talvez, porque quando a gente fala talvez, a gente não tem, é que nem assim, eu acho. Quando você usa esse termo, essa frase acho, é porque você não tem certeza. Mas alguns historiadores dizem que talvez quando ele pede para ser lançado no mar, ele achava que ele ia se afogar e ali era finito. Ele não ia precisar ir mais nem voltar para a sua terra e muito menos pregar para os ninivitas. Porque ali se daria o fim da sua vida. Seria o final. Acabaria com tudo. Talvez ele não pensou na sua salvação, na responsabilidade que ele tinha sobre os seus ombros. Mas Deus, que é compassivo e amoroso e misericordioso, preparou um grande peixe. E aí é uma dúvida se era uma baleia, o que seria, não importa. Foi um grande peixe. Peixe grande o suficiente para poder engolir Jonas e ele ficar lá dentro por 3 dias, 3 noites, sem ser digerido por aquele peixe. E aquele peixe nadou de volta, até alcançar a praia e vomitar ele lá, para que ele pudesse dar continuidade ou iniciar-se aquilo que ele deveria ter iniciado há muito tempo e não tinha começado ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diz aqui o texto, aqui o verso 3, diz aqui: ao ser lançado no mar, Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. O peixe não foi um dispositivo punitivo da parte de Deus, mas um instrumento do seu livramento. O grande peixe engoliu Jonas, não para devorá-lo, mas para protegê-lo. O milagre não estava em Jonas ter sido engolido pelo grande peixe, mas em não ter sido digerido por ele. Através do grande peixe, Deus preservou a vida do profeta. Jonas tinha desistido de tudo, mas Deus não tinha desistido dele. Deus não desiste de você, até mesmo quando você desiste de si mesmo. O profeta ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. No interior do peixe, orou ao Senhor. Pela primeira vez no livro, recobrou a consciência espiritual, se quebrantou diante de Deus. A verdade é que Jonas esperava morrer envolto pelas águas do mar, mas ao acordar vivo nas entranhas do peixe, percebeu o milagre. Depois de caminhar nas trilhas da rebeldia e sofrer a disciplina, Jonas encontrou alívio no caminho do arrependimento e da consagração. A oração de Jonas consistia de 2 partes: agradecimento pelo livramento e renovação do compromisso profético. Aleluia. Então, comentamos aqui esse ponto 3 também, que, como disse a princípio, ele achava que ele ia morrer e que não precisava ir, mas Deus livrou. E lá no ventre do peixe, ele passa por um arrependimento. E lá ele reconhece o poder de Deus. E ele agora passa a agradecer a Deus, tem novamente, há uma nova chamada, como vamos ver aqui no ponto 3, para concluir. E Jonas foi novamente comissionado por Deus. O grande peixe vomitou no litoral palestino, provavelmente próximo ao porto de Jope. Ele precisou se dirigir a Nínive, realizando uma longa viagem. Chegando lá, a mensagem proclamada por ele foi catastrófica. Pareceu incondicional, pois Jonas não apresentou a possibilidade de salvação.
Era uma mensagem de juízo e calamidade. O profeta anunciou: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A palavra subvertida no original é a mesma utilizada para retratar a destruição de Sodoma e Gomorra. O profeta tinha fogo em suas palavras. A misericórdia pelos ninivitas não ardia em seu coração. Embora tivesse sido alvo da misericórdia, se comportou como instrumento de juízo. Mas os ninivitas ficaram impactados com a pregação dele. A resposta dos ouvintes foi imediata. Proclamaram jejum, vestiram-se de pano e saco e se humilharam. O arrependimento foi unânime. Eles não justificaram seus erros, apenas clamaram pelo perdão divino. O arrependimento sincero é um ato de graça que Deus nos concede. E esta atitude tem o poder de mudar completamente o nosso destino. O arrependimento é uma via de restauração espiritual. Ele foi agressivo, né? Que esse é o termo que se usa hoje quando alguém prega uma palavra dura. O irmão, o pastor fulano de tal, ele é muito agressivo nas suas mensagens. Então Jonas teve uma mensagem, ele entregou uma mensagem bastante agressiva. Era uma mensagem de tudo ou nada. Ou vocês se arrependem, ou vocês vão morrer. 40 dias é o tempo que vocês têm. E nesses 40 dias o milagre tem que acontecer. Ou vocês se humilham, vocês se arrependem, vocês se convertem, ou vocês vão perecer. Quer dizer, ele não pregou amor, ele não pregou misericórdia, mas ele pregou juízo. Mas Deus é poderoso e aquelas pessoas deram ouvido àquela voz, àquela palavra, reconheceram os seus erros, se humilharam, jejuaram, se vestiram de pano de saco, clamaram a Deus por misericórdia, com um arrependimento sincero. E é isso que vale, irmão. Não adianta dizer que se arrependeu da boca para fora. Você tem que se arrepender de dentro para fora, do coração. Ele quer ver o grau de comprometimento que você está tendo para com aquilo que é verdade. E o Senhor é a verdade. Ok? Então, para concluirmos, o livro terminou apresentando o imensurável amor de Deus pelas pessoas, independente da nacionalidade. Nenhum livro no Antigo Testamento ensinou de maneira tão visível e categórica a misericórdia divina às outras nações. Jonas aprendeu a lição? Acreditamos que sim. O ato de registrar a história apresentando suas grosserias pessoais paralelamente à perfeição divina indica o desejo de exortar seus compatriotas para que não cometesse os mesmos erros praticados por ele. É muito bom quando a gente aprende com os nossos próprios erros. E como ser humano somos passíveis a errar. Mas é bom a gente sempre ter, né, aquele sinetezinho que em um determinado momento ele ativa e você cai em si, como fez aquele filho pródigo, e reconhece que você foi além daquilo que deveria ir, que você falou além daquilo que deveria falar e se humilha na presença de Deus e volta atrás. Porque errar, irmãos, é humano. Mas diz um velho adágio popular que persistir no erro é burrice. Então todos nós somos passíveis a erros, mas não podemos continuar errando. O erro de hoje não pode se repetir amanhã. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, que esta palavra, ela ecoe no teu coração, que o Espírito Santo trabalhe na tua vida e que você possa ter aí uma boa aula. E querendo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade.